que isso foi para mostrar também a fraqueza de Noé e dos seus filhos, da humanidade de uma forma geral. Oi, gente, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo sobre o capítulo de Gênesis. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar do capítulo 9, 10 e 11. O que aconteceu aí depois do dilúvio, né? Vamos dar sequência. Até ontem tinha acontecido o dilúvio e tinha parado de chover e a terra estava pronta para ser usada de novo. Reestabelecida, né? Isso aí, a aliança tinha sido feita, né? Vamos falar dessa aliança no vídeo de hoje. No capítulo 9, Deus ele começa abençoando Noé e sua família, né? Ele fala que tudo aquilo é para eles usufruírem. E assim como ele tinha falado lá atrás para Adão e Eva, ele fala agora para a família de Noé. Exatamente. Né? Para poder dar ordem às coisas, para poder usar do plantio, poder governar os animais e tudo isso aí. Aproveitar tudo aquilo, né, que Deus tinha dado. E disse uma coisa muito importante: multiplicai-vos agora, né? Agora é com vocês. Era só a família deles, né? Jogou a bola pra eles, se vira. E a gente vai ver como que eles se multiplicaram nesse... Exatamente. Eles levaram bem a sério o termo multiplicar. Nesse capítulo também, Deus ele promete que não vai ter mais dilúvio. Sim. Ele promete que essa foi uma aliança eterna e que haveria um sinal que iria marcar, e esse sinal era o arco-íris. Toda vez que chovesse, o arco-íris ia aparecer para poder lembrar a família de Noé e lembrar a Deus também que ele tinha feito essa aliança e que nunca mais haveria um dilúvio para exterminar os habitantes da terra. Então é nesse momento que é cravada, assim, né? Vamos colocar escrito que é firmada a aliança entre Noé, quando ele fala que o símbolo dessa aliança é o arco-íris. E aí, assim, depois acontece uma coisa que foi me deixou um tanto intrigado, né? Eu fiquei até meio pensando, por que isso, né? Se Noé era tão bom. Noé ele era lavrador, e aí ele plantou a primeira vinha e fez o primeiro vinho. E aí, com esse vinho, ele se embriagou, e aí... Pra mim, ele fez besteira, né? Pra mim também. Ele se embriagou, ficou nu na frente do filho mais novo. Na frente de Cã. E aí Cã viu aquilo, chamou os outros irmãos, aí os outros irmãos foram e cobriram Noé sem ver as suas partes íntimas. E aí pronto, no outro dia, Noé ficou sabendo disso, do que tinha acontecido, e aí amaldiçoou Cã e sua descendência. Na verdade, mais a descendência, né? Porque Cã já era abençoado por Deus. Então, mas assim, quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, eu também fiquei meio assim, né? Sem entender muito bem, mas depois eu fiquei pensando e uma coisa me veio na cabeça, assim, Deus é o único que é Deus, que é todo poderoso, que não tem pecados. Mas Noé era um homem simples ali. Então Noé também pecava. Eu, na minha cabeça, penso que isso foi para mostrar também a fraqueza de Noé e dos seus filhos, da humanidade de uma forma geral. Mesmo ele tendo poder sobre todas as coisas, mesmo ele tendo, né, Deus dando uma autoridade para ele, ele também errou. E não só ele errou, o filho também vem e comete um erro, né? Talvez o que quis dizer, eu não sei exatamente, mas foi uma coisa que veio pra mim, assim. O fato do filho ter contado e Noé ficou chateado com isso foi como se fosse uma fofoca, sabe? Uma exposição dele. Ao invés do filho ter logo ajudado, resolvido o problema, ele meio que fofocou para os irmãos. Talvez essa não era a intenção do filho, mas talvez foi isso que Noé entendeu, sabe? Noé errou porque se embriagou e tudo, e aí mostra a fraqueza, mostra a humanidade de Noé também.
Mas o filho também erra por não ter resolvido o problema e talvez ter levado uma coisa adiante que ele poderia ter resolvido. Entendi. Pode ter sido, eu não tinha pensado assim. Foi o que eu pensei, né? Agora, se é realmente isso... E aí, assim, depois que Noé descobriu, ele amaldiçoou a descendência de Cã, e aí ele abençoou ainda mais a descendência dos outros filhos. E aí ele dizia que os descendentes de Cã iriam ser escravos dos outros descendentes. Exatamente. Né? E aí termina o capítulo 9 desse jeito, falando que Noé viveu pouco, 950 anos, né? Só passou um pouquinho. Morreu tão jovem. Aí o capítulo 10 é praticamente inteiro falando sobre a descendência. Os descendentes de Cã, quem eram? Aí fulaninho de tal, fala que muito nasceu, nome. Nasceu outro fulano, ciclano, e vai embora, e um monte de gente. Eles levaram bem a sério o termo multiplicar no capítulo 10. E aí, assim, no caso, fala sempre dos netos de Noé e dos bisnetos, né? Que aí, no caso, são os filhos e os netos de Sem, Jafé e Cã. Isso aí, que são os filhos de Noé. No capítulo 11, já começa falando que todos eles falaram a mesma língua, eles falavam a mesma língua e eles estavam espalhados na terra, né? Até que eles descobriram o tijolo cozido, do jeito que a gente tem hoje, lajota, né? E o piche para servir como cimento. Eles tiveram uma ideia de fazer uma torre até o céu. Então seria algo grandioso que iria ser um sinal de imponência da humanidade. Certo. E aí Deus viu isso e ficou com medo, eu acho. Eu pesquisei um pouco porque eu juro que eu não entendi sobre a Torre de Babel, né? Na Bíblia que eu tô lendo, intitula essa parte como Torre de Babel. Então eu fui pesquisar, porque eu fiquei meio assim, não entendi muito bem. E ao pesquisar, eu comecei a compreender o que aconteceu nessa parte. Era como se o povo, eles já estavam falando a mesma língua, né? E que queriam construir, como você falou, uma cidade inteira, porque fala também que eles queriam construir uma cidade e uma inteira. torre. E nesse momento é como se o povo quisesse ser Deus. Eles usam dessa, como é que eu posso falar, dessa autoridade que eles tinham de estar em unidade para usar do poder criador de Deus. Eles queriam criar uma cidade, criar uma torre, algo que fosse grandioso, né? Eles diziam que a torre ia chegar até o céu, né? Exatamente. Nesse momento é como se eles quisessem ser Deus, falassem assim, não, quem vai criar agora sou eu. Deus criou lá o início do mundo, agora quem vai criar é a gente. E aí Deus percebe isso. E o que ele faz? Ele desce e diante deles intervém. Como que ele intervém? Ele atrapalha as línguas, né? Eles fazem eles não se entenderem mais. Ele confunde as línguas e aí cada um fala uma língua diferente. Exatamente. E aí ele espalha os povos ao redor do planeta. Justamente para não acontecer isso. Deus viu o que eles queriam fazer e isso poderia ser, talvez no início, poderia ser algo bom, mas com o tempo ia existir uma soberba, ia existir alguém que gostaria de mandar mais do que o outro. E Deus já prevendo isso, né, falou assim, não, eu não vou deixar isso acontecer com o meu povo de novo, né? Ele desceu até lá e falou bem assim, ó, vocês não vão se entender mais. E aí misturou as línguas e pronto. Só assim, um questionamento, talvez um pouco polêmico, mas hoje os povos se entendem, né? As pessoas falam várias línguas, você consegue traduzir tudo de línguas diferentes. E será que a gente não está tentando fazer assim como eles lá na época de Babel? Criando coisas com nanotecnologia, com tudo, né? Intervindo no DNA, intervindo até nas doenças. E será que a gente não está? Isso fica como um questionamento, né? Foi isso que me veio assim nesse capítulo 11, na hora que falava da torre.
Foi o que eu compreendi quando eu pesquisei. E aí depois de falar isso, fala da descendência de Sem. São 8 gerações, desde o nascimento de Sem até o nascimento de Abrão. E aí termina o capítulo falando que Abrão, sua esposa e um filho, no caso, vão juntos de Taré para Canaã. Então eu acredito que esse ponto, essa ida deles para Canaã vai nortear a próxima parte da história e os capítulos 12 em diante. Isso aí. Próximo capítulo, então, história de Abrão, suas descendências, tudo que aconteceu. Sim. Dali pra frente, agora é com Abrão, não mais com Noé, enfim. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham talvez ficado com essa reflexão. Será que a gente também está fazendo como naquela época, né? Não sei. E se você está gostando, lê com a gente os capítulos, assista os vídeos e vamos discutir junto, né? Esses capítulos da Bíblia, pra gente aprender mais, estar em oração. O vídeo de hoje é isso, então abraço e até amanhã.